O grande debate está de volta e o presidente da França, Emmanuel Macron, encerrou a viagem de 3 dias ao Brasil nesta quinta-feira. Durante a visita, Macron participou de um evento em Belém, onde anunciou uma parceria financeira entre a Agência Francesa de Desenvolvimento e os bancos públicos brasileiros, para levantar até 1 bilhão de euros em investimentos em bioeconomia na Amazônia nos próximos 4 anos. Também visitou o Complexo Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e participou de evento na Fiesp, em São Paulo. O presidente da França finalizou a viagem com um almoço no Itamaraty e uma rápida visita ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Debate entre os comentaristas Caio Coppola e José Eduardo Cardoso. José Eduardo, dessa vez eu começo com você. Na sua avaliação, qual é o saldo da visita de Macron ao Brasil? Porque tem uma avaliação ali de que talvez um lado tenha se beneficiado mais que o outro. Como você enxerga essa visita? Vejo como extremamente positiva, Clarice. Em primeiro lugar, vamos lembrar, fazia 8 anos que um chefe de Estado não vinha ao Brasil. O último foi François Hollande, 8 anos atrás. Durante muito tempo, não vinha um chefe de Estado francês ao Brasil. Há explicações para isso. Uma delas são as ofensas que Jair Bolsonaro dirigiu à primeira-dama, esposa do presidente da França, do Macron, referendadas depois pelo próprio ministro da Fazenda, Paulo Guedes. Ou seja, esse tipo de situação trouxe muitas intempéries, chamemos assim, fruto dessa deselegância do presidente brasileiro na relação com a França. Me lembro até da frase clássica de Macron que disse "c'est triste". É triste uma fala como essa de um presidente, de um chefe de Estado. Hoje se recupera, se resgata, a relação do Brasil voltou a estar em boas mãos com o presidente Lula e Macron, e seja qual for o futuro presidente da França, estará posta dentro de uma situação de elegância institucional que não pode ser quebrada. O resultado prático também foi extremamente positivo. Foram firmados 20 acordos relativamente ao meio ambiente, relativamente à inteligência artificial, direitos humanos, igualdade de gênero, ou seja, várias questões foram tratadas. O ponto que talvez pudesse ser tido como negativo, que foi o não avanço do acordo do Mercosul, não passa tanto pelo Brasil e França, mas são 2 blocos que negociam e a França está dizendo não a este acordo, isso não conseguiu se resolver. Mas, no mais, seja pela dimensão simbólica, seja pela questão da objetividade do tratamento e do reatamento claro da fluidez de relações entre Brasil e França, um importante país do mundo, eu acho que foi extremamente positivo. Ou seja, o Brasil volta a ter um papel de preponderância nas relações internacionais, independentemente do perfil ideológico político daquele que governa, um país que agora é dirigido sem ofensas, sem situações de grosseria que fogem ao plano da relação dos Estados e da boa institucionalidade. Portanto, vi com muito, mas muito bons olhos a vinda do presidente da França. Claro, não conseguimos resolver o acordo do livre comércio, que também não passa só pela relação Brasil e França. São 2 blocos que negociam, como chegou até a dizer Macron. Mas seja como for, vejo muito positivo para o Brasil, para a França e para a boa educação institucional que deve existir entre governantes do mesmo campo ideológico ou de outros. Caio Coppola, qual é o saldo dessa visita de Macron ao Brasil na sua avaliação? Teve algum lado que se beneficiou mais que o outro? É evidente que sim. Olha, poucas vezes, Clarice, eu discordei tanto do Zé Eduardo Cardoso. O saldo é muito negativo. O Brasil perdeu potencialmente bilhões e bilhões em termos de comércio internacional e endossou uma falsa narrativa. Na verdade, Lula se coloca aí como um vassalo político do interesse estrangeiro. E por que eu digo isso? Porque o Emmanuel Macron, do ponto de vista geopolítico, é o arqui-inimigo do agro brasileiro. E por que isso? Porque ele é um arauto das boas práticas ambientais? É óbvio que não. O que Emmanuel Macron defende é protecionismo comercial travestido de preocupação ambiental. Então, existe até um jargão para tratar disso, que é o quê? Fazendas aqui, florestas lá. A agricultura das grandes potências não consegue concorrer com a nossa. E na impossibilidade de impor barreiras comerciais, você começa a ter barreiras fitossanitárias e barreiras ambientais. Macron foi aquele que relativizou a soberania amazônica,
né, em 2019, foi aquele que disse que quando a Europa comprava soja brasileira, ela estava incentivando o desmatamento na Amazônia, o que é uma tremenda mentira. E por que isso? Porque ninguém tem um código florestal tão rigoroso quanto o brasileiro. Que outra potência global, que outra grande economia, estamos entre as 10 maiores economias do mundo, tem 2/3 do seu território nacional recoberto por vegetação nativa? Vai ver qual que é o índice lá na França. Né, na Europa, que eles destruíram aí 50% das suas espécies endêmicas. Para quê? Para usar em indústria moveleira, indústria naval, para geração de energia. Vamos ver a matriz energética da França. Ele vem aqui apitar sobre política ambiental. Qual que é a matriz energética francesa? Você vai ter aí 70% de energia nuclear, né? E você vai ter o resto, energia fóssil. E a matriz brasileira? Ela é renovável, ela é limpa, mais de 80% dela, a gente tem mais de 10% de biomassa, mais de 10% de eólica, 2/3 de hidrelétrica, energia solar também crescendo muito. Então, o que houve ali foi um endosso velado a essa narrativa do Macron, né? Parecia que o Macron e Lula estavam num casamento. As fotos chegam a ser ridículas, porque mostram aí um entrosamento que é absolutamente descabível, especialmente considerando que um acordo que foi pactuado e negociado durante 20 anos tem como único óbice a adesão da França. E Macron vem atacando esse acordo, né, reiteradamente desde o ano passado. Então, foi uma perda multibilionária para o Brasil, né, e um ataque ao interesse nacional. Zé Eduardo, você mesmo citou o acordo entre Mercosul e União Europeia, o Caio também, e o presidente francês falou que ele é péssimo. Está enterrado no seu entendimento? Sem o apoio da França, dificilmente ele será firmado. Não sei dizer se está enterrado ou não, que a política ela é cambiante e as negociações também podem avançar nesse ponto. Mas não será um acordo fácil de ser realizado. Agora, minha discordância com o Caio. Fazer uma comparação do Estado da França, aliás, da Europa como um todo, com o Brasil, que foi descoberto no século XVI, e com quem foi dominado pelo Império Romano já antes de Cristo, é uma comparação que não procede. A preocupação ambiental com o Brasil começa 4 séculos depois do seu descobrimento. Na França, a preocupação ambiental acontece muitos muitos séculos antes disso. Não conseguiu somar toda aquela situação para ter uma preocupação já no século XX, ou seja, as florestas já estavam devastadas. Eu já tinha uma situação de fato. O Brasil não tem, então nós temos que preservar o Brasil. Não justifica esse tipo de comparação. Mais ainda, Macron criticava duramente as queimadas e que Lula mostrou que está combatendo com seriedade. Foi por isso que Macron, Larissa, foi ofendido por Jair Bolsonaro, porque estava defendendo contra as queimadas, que é uma preocupação não só do Brasil, mas do mundo pelo meio ambiente. O casamento de Macron com Lula, digamos assim, é um casamento que respeita as respectivas soberanias, em que há divergências, tem ideologias diferentes, mas é um casamento de democratas, especialmente no momento em que Macron é muito hostilizado pela extrema-direita francesa, até por poder ter uma cantora negra fazendo a abertura das Olimpíadas, o que tem revoltado os extremistas de direita, dizendo que isto é um desaforo para a França. Vejam onde estamos. Caio, um minutinho para você, você concorda? É óbvio que não, né? A fala do Zé Eduardo ignora que, em média, 6 milhões de propriedades rurais aqui no Brasil, 49% dessa área é de vegetação preservada. Então, você tem aí um estoque de carbono gigantesco pelo qual o Brasil sequer é remunerado. Então, se o Lula da Silva realmente atendesse ao interesse nacional, essa era a agenda principal, era rebalancear isso. Porque realmente não tem comparação nenhuma entre França e Brasil. A França é um país colonialista, extrativista, né, que poluiu aí o mundo, né, que é habitado por toda a humanidade e não apenas pelos franceses. E a hipocrisia, né, a hipocrisia, aqui o Macron, 2023, nossas relações comerciais têm que ser coerentes com a nossa agenda climática para os outros, né? Tão logo existe uma crise energética na França, o que ele faz? Anuncia novos reatores e queima mais combustíveis fósseis. Né? E aí você vê o presidente brasileiro, na ânsia de parecer importante no cenário internacional, sendo subserviente a esse discurso falso de protecionismo comercial travestido de preocupação ambiental.
Deixo aqui o meu muito obrigado aos nossos dois debatedores, porque o grande debate termina aqui. Nós lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN. Uma ótima noite para vocês.